Abra sua Bíblia lá em Atos, capítulo 16, verso 31. Atos 16, 31. Eu vou ler só esse versículo. Creio que a história já é conhecida sua. Atos 16, 31. Eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e as pessoas da sua casa. Creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e as pessoas da sua casa. Esse texto que aqui está inserido dentro de uma boa história em que Paulo e Silas vivenciaram na presença de Deus. Esses dois homens de Deus estavam na cidade de Filipos pregando o Evangelho. Se você olhar o contexto aí na sua Bíblia, você vai ver que eles estavam em Filipos, falando do amor de Deus. E certo dia, passou a segui-los uma moça, que era escrava. Naqueles dias havia escravidão, era inclusive algo normal. Então, essa moça passou a seguir Paulo e Silas por onde eles andavam. Só que essa moça estava endemoninhada por um espírito de adivinhação. E ela foi seguindo esses dois discípulos, seguindo. Onde eles iam, ela estava atrás. E alguns dias se passaram até que Paulo e Silas se aborreceram. E ordenaram que aquele demônio deixasse a moça. Imediatamente a moça foi liberta. Algo tremendo, algo maravilhoso, né? A libertação de uma pessoa do poder das trevas é algo tremendo. Só que aconteceu um problema. Aquela escrava dava muito lucro pro seu dono. E as pessoas da cidade gostavam de ver o que ela fazia. As pessoas da cidade gostavam de ouvir as adivinhações, as previsões do futuro que ela fazia. Ela estava possuída por um espírito de adivinhação. E eles adoravam aquilo, para eles era um circo, era algo fabuloso. Então, a libertação daquela moça não foi nem um pouco interessante para os cidadãos de Filipos. E por isso, eles se insurgiram contra Paulo e contra Silas. Eles deram uma surra nos dois e de quebra colocaram os dois dentro da cadeia. Olha só. E lá na cadeia, de noite, Paulo e Silas começaram a orar e começaram a louvar a Deus. De repente, o texto de Atos conta para nós que Deus mandou um terremoto que abalou as estruturas daquele lugar, soltou as correntes, abriu as portas e o lugar ficou completamente livre para a fuga dos presos. Quando o carcereiro viu aquela situação, ele ficou tão desesperado que ele tentou se matar. Só que Paulo e Silas o impediram, dizendo que estava todo mundo ali, que ninguém tinha fugido, que ele podia ficar calmo.
que ninguém tinha fugido da cadeia. E aquela experiência fantástica fez com que o carcereiro abrisse o coração para a mensagem que Paulo e Silas estavam pregando a respeito do amor de Deus, a respeito de Cristo. E foi nesse momento, nesse tempo de pregação, nessa experiência que o carcereiro teve com Paulo e Silas, que ele perguntou: o que é que eu devo fazer para ser salvo? E aí eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo. Você e as pessoas da sua casa. Você e as pessoas da sua família. E aí na sequência dos versículos você pode ver que Paulo e Silas foram até a casa do carcereiro, pregaram o evangelho lá, e toda a família do carcereiro se converteu a Jesus, se entregou a Jesus e foi batizada. A casa toda. A Bíblia não diz quantas pessoas tinham, mas todas as pessoas da família receberam o batismo. É claro que muitas pessoas, quando leem esse texto, ficam impressionadas e maravilhadas com a demonstração de poder de Deus na libertação daquela moça. Outros ficam maravilhados com a demonstração de poder de Deus naquele terremoto que fez a cadeia ser abalada, que fez as portas se abrirem, que fez as algemas caírem, as correntes caírem. Mas sabe, meu irmão, minha irmã, a maior maravilha mesmo desse texto, desse episódio, eu posso dizer para você, que foi a salvação do carcereiro e da sua família. Não estou menosprezando os outros milagres, mas estou exaltando aqui aquilo que para nós é o bem mais precioso, que é a salvação. A palavra de Paulo e Silas para aquele homem foi: creia no Senhor Jesus, você será salvo, e as pessoas da sua família também serão salvas. Você e a sua casa serão salvos. E aí eu pergunto para você, meu irmão, minha irmã, existem pessoas da sua família, existem pessoas do seu convívio que precisam ser salvas. Eu acredito que muitas pessoas, muitos irmãos, se entristecem por ver os seus amigos, os seus parentes, em especial os da sua casa, caminhando cegamente para a perdição eterna. Eu acredito que, inclusive, tem crente, tem cristão, que acha impossível ver os seus parentes e ver os seus amigos sendo salvos por Cristo Jesus. E vou além. Acredito que pode até haver gente que já se machucou emocionalmente na tentativa de levar os seus familiares a Cristo. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, para você que está acompanhando o culto online, que a palavra de Deus não mente para nós. Em Lucas capítulo 1:37 diz: porque para Deus não haverá impossíveis nas suas promessas. Lucas 18:27 diz: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Por mais que um cristão ache impossível a conversão, o encontro dos seus familiares, dos seus amigos próximos com Deus, com Cristo, para Deus, isso não é missão impossível. Porque para Deus não existe missão
impossível. Para Deus não há nada difícil. E a mensagem de Deus para nós hoje, meu irmão, minha irmã, é a mesma que Ele deu através de Paulo e Silas para aquele carcereiro lá no passado. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Essa é a palavra de Deus para nós nessa noite. E quando eu falo casa, eu estou falando casa ampliada. Não são apenas aqueles que moram conosco, mas são os nossos familiares e nossos amigos. Creia no Senhor Jesus e você será salvo. A sua casa será salva pelo amor, pelo cuidado, pela graça e pela salvação de Cristo. Eu digo que isso vai acontecer na sua vida por pelo menos 3 caminhos. 3 caminhos que a gente pode tomar para que a salvação aconteça dentro da nossa casa ou em volta da nossa casa. Primeiro, através da nossa oração. Eu gosto muito de um texto escrito por Tiago, no capítulo 5, versículo 16, onde ele diz assim: muito pode por sua eficácia a súplica do justo. O justo para Tiago é aquele que crê. A palavra justiça na Bíblia tem muito mais a ver com aquele que foi justificado pela salvação em Cristo do que essa justiça que a gente vê no dia a dia, que vê no jornal, né? Foi feita a justiça. Não. O justo é aquele que creu e por isso ele foi salvo. Muito pode por sua eficácia a oração de quem? Quem é o justo? Eu. Diga, eu. Quem é o justo? Você. Eu. A primeira coisa que você precisa fazer, meu irmão, minha irmã, é orar pela salvação das pessoas que você ama. As pessoas da sua casa, as pessoas que circulam em volta da sua família. Pessoas que são do seu contato, do seu convívio. A gente tem que entender algo que é muito sério. E você precisa abrir o coração para isso. A gente tem que entender que aqueles que não se encontraram verdadeiramente com o amor de Deus estão dominados pelo mundo das trevas. E infelizmente existe uma intensa movimentação do mal para fazer com que as pessoas continuem cegas espiritualmente e continuem caminhando para a perdição. Não me entenda mal, eu não estou dizendo aqui que aquele que não é convertido a Cristo, que aquele que ainda não se encontrou com Cristo de verdade, são pessoas do mal, ou são pessoas que estão carregadas de força das trevas, carregadas de demônio. Não estou falando nada disso. Eu estou dizendo que aquele que ainda não teve um encontro com Jesus está suscetível ao poder das trevas, que cega as pessoas e que dificulta o entendimento delas para os assuntos espirituais. E é por isso que eu e você precisamos cobrir essas pessoas de oração. É eu e você botar o joelho no chão em favor dessas pessoas. Seja as pessoas de dentro da nossa casa, seja as pessoas que estão em volta do nosso lar, como nossos amigos, por exemplo. Quando nós oramos, irmãos, e essa é outra coisa que precisa ficar muito clara para nós, quando nós oramos por quem ainda não encontrou a Jesus de verdade, nós estamos travando uma batalha espiritual em favor dessa pessoa. Mas nós estamos travando uma batalha espiritual de tal modo que Deus passa a agir no sentido de abrir o entendimento dessa pessoa para que ela enxergue com clareza os assuntos espirituais e possa receber a palavra de Deus no seu coração.
Porque não podemos menosprezar o mundo espiritual, porque existe o mundo espiritual do mal e o mundo espiritual do bem. E quando nós estamos na brecha por uma pessoa, para que ela se converta, é claro, o inimigo não quer perder. Ele vai tentar cegar ao máximo. Mas nós, buscando a Deus, vamos clamar para que Deus vá lá e limpe o entendimento, para que a mensagem possa chegar nos ouvidos, chegar na mente e chegar no coração. Não pense, meu irmão, minha irmã, que será fácil. Não pense que será rápido. Mas sempre vai ser recompensador. Eu me lembro do tempo de oração da minha avó pelo meu avô. Hoje, quando eu preparava a mensagem, eu pensava, quantos anos minha avó orou pelo meu avô? Aí eu fiquei pensando, eu me lembro do meu avô na igreja quando eu fui para o seminário. Isso já são 30 anos. Em janeiro desse ano, faz 30 anos que eu entrei no seminário. Então sobram 19 anos para trás. Quando eu era criança, meu avô não ia para a igreja. Então minha avó orou pelo meu avô mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Foi muito tempo de oração. Então, nem sempre será fácil, nem sempre será rápido, mas será compensador. Minha avó faleceu, não me lembro se foi 2011, não me lembro, gente, minha memória está bem fraca para isso. São coisas que a gente nem quer lembrar mesmo, né? Meu avô continuou indo para a igreja, continuou firme na igreja. Precisa de ver que belezinha. Não arredou o pé da igreja. Nem quando ele já estava assim debilitado para andar, ele fazia questão de ir no mínimo na escola dominical. A semente que minha avó plantou no coração dele, germinou e deu frutos para a glória de Deus. Então, foi demorado? Foi. Talvez ela tenha ouvido muita besteira da parte dele, né? A gente que é neto não fica sabendo essas coisas, porque são coisas de bastidores, né? Mas deve ter acontecido. Mas ela chegou lá. Então, não desista de orar por quem você ama, de orar pelos seus amigos. Não desista, porque no momento certo isso vai ser recompensador. Ver a pessoa que a gente ama, seja marido, esposa, pai, mãe, filhos, amigos, seja lá quem for, caminhando na presença de Deus é algo maravilhoso. Principalmente se a gente se torna o pai ou a mãe espiritual dessa pessoa. Se a gente, se essa pessoa reconhece em nós a pessoa que levou ela a Cristo. Isso é algo assim que não tem preço. Não tem preço. Então, meu irmão, não desista de interceder pela sua família, tá? Essa é a primeira caminhada, esse é o primeiro caminho para que as coisas aconteçam. Segundo, Deus quer salvar os seus familiares, Deus quer salvar os seus amigos, através da forma que você vive. Ele quer salvar os seus através da sua oração. Mas Ele também quer salvar os seus através do seu estilo de vida. A gente chama isso aqui na igreja de testemunho, né? Eu não gosto de usar muito a palavra testemunho, porque tem muito crente novo que não entende essa palavra. A gente que é mais antigo de igreja, falou o que é testemunho, a gente já sabe o que é. Tem muito crente novo que não sabe o que é testemunho. Testemunho é meu estilo de vida, condizente com a minha fé. Isso é testemunho. Se o seu estilo de vida não condizer
não combinar com a fé que você diz ter, meu irmão, minha irmã, vai ficar bem mais difícil para o seu familiar se entregar a Jesus. Até mesmo porque o problema entre ele e Jesus, muito provavelmente, vai ser você. A implicância dele com Jesus pode ser você. Eu não sei, irmãos, o número de visitas pastorais em que eu ouvi um familiar me dizendo que se fosse para ser crente igual fulano, ele preferia ficar do jeito que ele estava. E em muitas dessas visitas, essa pessoa estava se referindo aos dentro da casa dele, aos crentes que eram minhas ovelhas. Se fosse para ser crente igual ele ou igual ela, ele queria ficar do jeito que ele estava, o jeito que ela estava. Eu vi isso de marido em relação à esposa, de esposa em relação ao marido, de pai em relação a filho, de filho em relação a pai. A gente pode acabar sendo o empecilho de uma pessoa chegar a Cristo por causa da nossa maneira de viver, por causa do nosso testemunho, ou melhor, da nossa falta de testemunho. Então, meu irmão, quando a fé e a prática de um cristão são incoerentes, a credibilidade do testemunho desse crente fica prejudicada. Por isso a gente precisa viver ao máximo uma conduta de fé coerente com aquilo que a gente professa. Eu e você. Tem um texto de Pedro que foi feito para mulheres, tá? Para mulheres. Mas atualizando esse texto para os nossos dias, ele vale para todos nós. Homens, mulheres, adultos, jovens e crianças, tá bom? 1 Pedro 3, versos 1 e 2 diz assim, ó. Assim também você, esposa, deve obedecer ao seu marido, a fim de que, se ele não crê na mensagem de Deus, seja levado a crer pelo modo de você agir. Não será preciso dizer nada, porque ele verá como a conduta de você é honesta e respeitosa. O que Pedro está dizendo aqui? Que o testemunho da mulher vai ser uma forma de levar o marido a Cristo. E sabe, irmão, para nós, qualquer um de nós, esse texto está valendo. O meu testemunho, o meu modo de viver, o meu estilo de vida como cristão, pode ser a Bíblia que muita gente está lendo hoje. O que eu quero dizer com isso? Se a Bíblia é a palavra escrita por Deus que leva as pessoas à salvação, e a pessoa não é capaz de abrir uma Bíblia para ler, nós somos a Bíblia dela, através do nosso testemunho, através da nossa maneira de proceder. Então, quer ganhar o seu familiar para Jesus? Quer ganhar o seu amigo, a sua amiga, seu companheiro de trabalho para Jesus? Quer que ele conheça o mesmo amor de Deus que você conhece? Quer que ele caminhe na mesma fé que você caminha? Então, meu irmão, demonstre através do seu estilo de vida a sua fé. Demonstre através do seu testemunho a sua obediência à palavra. E demonstre através da sua felicidade como é bom viver com Cristo. O grande testemunho do cristão não é mostrar para os outros que não tem problema, que não tem luta, que não tem privações. O grande testemunho do cristão é mostrar para o mundo que no meio das privações, no meio dos problemas, ele não perde a alegria de viver.
Esse é o X da questão. Entendeu? E quando quando um não cristão, quando uma pessoa que ainda não entendeu Deus de verdade, olha para você e sabe do teu problema e vê você em paz, talvez não com um sorriso na cara, mas em paz, ela fala, opa, peraí, o que você tem? Que remédio que você está tomando? É Rivotril? Você fala, não, o remédio que eu tomo é Jesus. Você entendeu? É que o único que eu conheço é esse, tá? Eu só sei falar o nome desse. Você fala, não, meu remédio é Jesus. Não tem contraindicação. Não tem efeito colateral. É puro amor. Entendeu? É isso, gente. Agora, se você fizer o contrário, se você viver às avessas do Evangelho, é possível que a nossa maneira de viver vai repelir as pessoas de Cristo. E Jesus deu uma palavra muito séria para a gente. Ai daqueles que escandalizar um dos meus pequeninos. Isso é sério, gente. Os pequeninos de Jesus são aqueles que ainda não vieram para Ele. Ai daquele que já conhece a caminhada, que já é de Jesus, escandalizar aqueles que Jesus ainda não salvou. Ele pode pesar a mão sobre nós. Então temos que tomar cuidado com o nosso procedimento. Temos que viver na alegria da caminhada cristã, na obediência da caminhada cristã, na verdadeira fé que nós temos em Cristo, para que o nosso testemunho fale alto para as pessoas aquilo que a gente crê. E por último, irmãos, não poderia deixar de falar sobre isso. O terceiro caminho por onde as pessoas vão alcançar Jesus através de nós é pela nossa pregação. O apóstolo Paulo escreveu em Colossenses 4, versos 5 e 6, sejam sábios na sua maneira de agir com os que não creem. Aproveitem bem o tempo que passarem com eles. O tempo que passarem com eles. Você gasta tempo com as pessoas? Na tua casa. Provavelmente você almoça com eles. Provavelmente toma um cafezinho da manhã. Tem janta, às vezes não tem janta, mas tem alguma outra coisa. Então você gasta tempo dentro da sua casa com os seus, não gasta? Você gasta tempo com um amigo, não gasta? Às vezes as mulheres aí chamam uma colega para um cafezinho da tarde, não é? Às vezes os homens aí fazem um churrasquinho, ou vão no churrasquinho. A gente não gasta tempo com os nossos? Gasta, olha o que a palavra está dizendo. Aproveitem bem o tempo que vocês passarem com eles. Quem trabalha fora, gasta tempo com os colegas de trabalho, com as pessoas que atendem. O que a Bíblia está dizendo? Aproveitem bem o tempo que passarem com eles. Que as suas conversas sejam sempre agradáveis e de bom gosto. E que vocês saibam também como responder a cada pessoa. Ou seja, na nossa conversa, tem que ter Deus. Eu vou falar das coisas da vida? Vou. Eu vou falar que eu deixei a roupa no varal e que a chuva pegou e molhou tudo. Eu tive que pelo menos passar numa aguinha de amaciante de novo para ficar cheirosa. Vou. Mas eu vou falar assim, graças a Deus, que no outro dia deu sol. Que Deus maravilhoso. E ó Deus, entendeu? Isso é ter bom gosto. É ter bom gosto naquilo que a gente fala. Paulo escreveu para Timóteo, pregue a mensagem, insista em anunciá-la, seja no tempo certo ou não. Procure convencer, repreenda, anime, ensine com toda a paciência. Com Timóteo, Paulo foi um pouco mais duro. Ele falou, Timóteo, não perca tempo.
Você está vendo que não tem oportunidade de falar de Deus? Crie as suas oportunidades. O tempo é favorável para você falar de Deus? Fale. O tempo não é favorável? Crie a oportunidade para você falar. Isso é pregar o Evangelho. As pessoas precisam saber que elas carecem de Jesus. Porque tem gente que ainda não sacou, não percebeu que precisa de Cristo. Tem gente que acha que a vida dela está muito boa sem Deus, sem Jesus, sem o amor de Deus. E a gente está aqui para poder chegar nelas e falar, olha, você está precisando de Deus na sua vida. Você está precisando de Cristo na sua vida. Talvez a pessoa só vai entender quando a gente falar. Paulo escreveu aos Romanos, a fé vem por ouvir a mensagem. E a mensagem vem por meio da pregação. Então, como é que a pessoa vai escutar uma mensagem de boa nova da salvação se eu não pregar? É claro que cada hora vai ter a sua temática, né? Vai ter hora que você vai ter que confrontar o pecado, você vai ter que dar de dedo no pecado, argumentar contra ideias erradas que as pessoas estão cometendo, e dizer que à luz da palavra aquilo está errado. Vai ter momentos que você vai precisar contar o que Deus está fazendo de bom na sua vida. Outros momentos você vai ter que contar a tua experiência de conversão. Como é que você chegou para Deus? Você consegue contar a sua experiência de conversão? Você já parou para pensar nisso? Porque isso é muito importante. Tem crente que não sabe nem contar para si mesmo a sua experiência de conversão. Quero fazer um desafio para você. Conte para si mesmo a sua experiência de conversão. Na sua mente. Eu me converti tal dia, aconteceu assim, ou o início da minha conversão foi tal dia. Eu fui me convertendo aos poucos, porque nem sempre a pessoa converte num dia. Tem pessoas que vão se entregando aos poucos para Deus. Fala para você mesmo. Puxa vida, tal dia eu me lembro de tal mensagem, essa mensagem mexeu comigo, mas depois eu dei uma saída fora da igreja, mas daí tal dia aconteceu isso, até um momento que eu me lembro que eu nunca mais abandonei os caminhos do Senhor. Isso é a sua conversão. Isso é a sua conversão. Esse é o teu testemunho. Lembra de como você era, de como você ficou depois que você realmente se firmou nos caminhos de Deus. Esse é o testemunho da tua conversão. Tem gente que vai falar assim, olha, minha vida era um caos. Um dia eu falei, vou entrar nessa igreja. Não tem nada a perder. Naquele dia foi a conversão da pessoa. Estava cantando uma música. Ela entrou na igreja por causa da música. E naquele dia ela se converteu, a vida dela mudou. Não tem conversão desse jeito? Eu tinha problema com um filho. E vim para Jesus. Né? Eu perdi meu emprego, eu fiquei desnorteado. Eu falei, eu vou procurar uma oração. E naquele dia eu entendi que eu precisava caminhar na presença de Deus. Pensa como foi sua conversão. Para o dia que você precisar contar, você saber contar. Eu sou filho de crente. Fiquei anos na igreja, achando que estava tudo certo comigo. Até um dia que eu falei, opa, peraí. Não tá errado, minha vida está errada. Eu preciso tomar uma decisão de mudar de vida. Porque só frequentar culto e viver aparentemente certinho para todo mundo, está errado. Eu passei por esse processo. Depois de algumas pregações que eu ouvi, aí sim eu me decidi por Deus, entendi que eu era pecador, que eu precisava de Jesus.
Passado algum tempo eu recebi o chamado pastoral. Estou aqui até hoje. Isso é testemunho. Você precisa pensar em como é o teu testemunho para você poder contar. Você entendeu? Ah, pastor, eu tenho medo. Eu tenho vergonha, eu acho que eu não tenho capacidade. Meu irmão, a obra do Espírito não leva em consideração as nossas deficiências. A obra do Espírito não leva em consideração a sua falta de capacidade, o seu medo, sua timidez. A obra do Espírito Santo não leva nada disso em consideração. Quando Deus quer nos usar, Ele usa e ponto. É isso que a gente tem que entender. Quando Deus quer nos usar, Ele usa e ponto. O que a gente tem que estar é de coração aberto. É chegar para Deus e falar: Deus, eu tenho dificuldade de falar. Eu não sei colocar as palavras direito, mas eu estou aqui. A hora que o Senhor quiser me usar, usa. A gente tem que estar disponível para Deus. Eis-me aqui, envia-me a mim. Porque quando isso acontecer, irmãos, de alguma forma, Deus vai fazer de nós canais de salvação. Não estou falando canal de bênção, não. A bênção já é a salvação já é uma bênção. Mas estou falando especificamente canais de salvação. É aquele que estava longe de Deus, perdido de Deus, dominado pelo mundo das trevas, sendo salvo através de você. Isso é um grande privilégio. A Bíblia diz que os anjos queriam fazer isso e Deus não deixou. Deus falou: quem vai fazer são os meus filhos e filhas. Eles é que vão ter esse privilégio, que é falar do meu amor. Eu quero convidar você a colocar a tua vida diante de Deus, para que você seja uma bênção nas mãos do Pai. E eu quero convidar você nessa noite a colocar pessoas na presença de Deus que precisam de salvação. Talvez esteja dentro da tua casa. Talvez esteja fora da tua casa, seja um parente mais distante, talvez um amigo, uma amiga, um colega de trabalho, não sei. Quero convocar você para nós começarmos a ser intercessores por salvação na vida de outras pessoas. Para que nós sejamos realmente homens e mulheres de testemunho. Gente de testemunho. Gente que, quando as pessoas olharem para nós, falam: ali eu sinto firmeza. Aquele ali é crente de verdade. Aquela ali, é crente. Esse aí é crente. Esse eu ponho a mão no fogo. Entendeu? Ser crente mesmo. Para que a gente seja bênção. Principalmente canal de salvação na vida do próximo. Esse é o desafio de Deus para nós nessa noite. Salvar quem está perdido. Seja aquele que está do nosso lado, seja quem está mais longe. E você vai ver o que é alegria no coração. É uma alegria que não tem como explicar. Vamos orar? Fique de pé no seu lugar, nós vamos orar. Vamos orar por isso, vamos orar pelos seus pedidos de oração. Tenho certeza que você tem algo para colocar diante de Deus. Um pedido, uma necessidade, algo que você está vivendo atualmente, alguma luta, algum problema. Vamos colocar tudo isso diante de Deus agora. Deus, nós recebemos o desafio que o Senhor nos deu nessa noite, de sermos testemunhas vivas do teu amor, da tua salvação, ó Pai. Queremos, em nome de Jesus, nos colocar diante de ti, Senhor, para que o teu Santo Espírito nos envolva e faça de nós, Senhor, instrumentos de salvação. Seja, Senhor, dentro da nossa própria casa, seja
para os nossos familiares, para os nossos conhecidos, para nossos colegas de trabalho, seja quem for, ó Deus. Que o Senhor faça de nós canais da tua salvação, canais por onde passa a luz do teu Santo Espírito. Dá-nos, Senhor, a capacidade de orar por quem o Senhor quer salvar. Dá-nos a capacidade, Senhor, de viver num testemunho vivo da nossa salvação. E dá-nos, Senhor, proclamar o teu amor para aqueles que ainda não te conhecem. Eu coloco diante de ti a vida de cada irmão, de cada irmã, que veio para este culto com uma necessidade a ser suprida, com um pedido para colocar diante do teu altar, com uma luta, com um problema, Senhor. Nós temos crido e temos confessado aqui a cada terça-feira que o Senhor é Deus de milagres, que o Senhor é Deus do impossível. E nós clamamos a Ti, para que o Senhor venha e tome cada um desses problemas, cada uma dessas dificuldades, cada uma dessas necessidades, cada um dos nossos sonhos, e que o Senhor atue com graça, com poder, com misericórdia sobre cada um deles, para que haja vitória, para que haja bênção, para que haja milagre, para que haja libertação, ó Deus. E que nós sejamos abençoados, fortalecidos, direcionados pelo Senhor. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo que te busca nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você. Uma ótima semana para todos. Vá para casa na paz.